Desde o início da humanidade, uma pergunta silenciosa atravessa gerações. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A Bíblia fala da criação, da queda, da expulsão do Éden. Mas quando se trata da morte dos primeiros seres humanos, o texto parece guardar silêncio. Esse silêncio gerou dúvidas, teorias e interpretações ao longo dos séculos. Alguns afirmam que Adão morreu primeiro por ter sido criado antes. Outros acreditam que Eva, por ter sido enganada, sofreu as consequências antes. Mas afinal, o que a Bíblia realmente revela? Adão foi criado diretamente do pó da terra, moldado pelas mãos de Deus, e recebeu o sopro da vida. Eva, por sua vez, foi formada a partir da costela de Adão, criada para ser sua auxiliadora idônea. Desde o início, os dois compartilhavam a mesma vida, o mesmo propósito e o mesmo jardim. Não havia dor, envelhecimento ou morte enquanto estavam no Éden. A vida era eterna, sustentada pela presença divina. Portanto, naquele momento, nenhum deles estava destinado a morrer. A serpente enganou Eva, e ela comeu do fruto proibido. Em seguida, Eva ofereceu o fruto a Adão, e ele também comeu. Nesse instante, o pecado entrou no mundo. A morte não veio imediatamente, mas foi decretada. Deus declarou: "Tu és pó, e ao pó tornarás." A partir dali, a contagem regressiva da humanidade começou. Após o pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O acesso à árvore da vida foi bloqueado. Agora, eles envelheceriam, sofreriam e morreriam. A vida fora do Éden era dura, marcada por trabalho, dor e perdas. Mesmo assim, Deus permitiu que continuassem vivendo por muitos anos. A morte não veio rápido, ela veio lentamente. A Bíblia é clara ao falar sobre Adão. Em Gênesis 5:5 está escrito que Adão viveu 930 anos. Depois desse tempo, o texto afirma: "E morreu." Esse é um dos registros mais antigos de morte humana. A Escritura faz questão de marcar sua idade e seu fim. Mas quando se trata de Eva, o texto se cala. A Bíblia não informa diretamente quando Eva morreu. Nenhuma idade, nenhuma data, nenhum versículo específico. Isso levou muitos a especularem que Eva possa ter morrido antes de Adão. Outros acreditam que ela viveu além dos 930 anos. O silêncio bíblico não é um erro, mas um mistério intencional. E é nesse mistério que surge a pergunta central: quem partiu primeiro? Algumas tradições judaicas sugerem que Eva morreu antes de Adão. Outras dizem que Adão presenciou a morte de Eva como consequência do pecado. Há também interpretações que afirmam que Eva viveu mais, pois foi criada depois. Nenhuma dessas teorias é confirmada diretamente pelas Escrituras. Elas surgem de textos extrabíblicos e tradições antigas. Biblicamente, a única morte confirmada com precisão é a de Adão. A verdade é simples, porém profunda. A Bíblia não afirma quem morreu primeiro. O que ela deixa claro é que ambos morreram por causa do pecado. A morte entrou no mundo por um homem, mas atingiu toda a humanidade. Adão e Eva representam todos nós. A pergunta não é apenas quem morreu primeiro, mas quem nos deu a esperança da vida eterna depois da morte. Adão morreu, Eva também, mas a história não termina no pó da terra, onde o primeiro Adão trouxe a morte, o último Adão, Cristo, trouxe a vida. A Bíblia não revela quem morreu primeiro, porque o mais importante não é quem morreu, mas quem venceu a morte para sempre.